Bom dia, meus queridos, graça e paz. Hoje, para a sua edificação, eu quero ler Colossenses 1, versos 15 ao 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O apóstolo Paulo está falando de Jesus Cristo. O magnífico Jesus Cristo, o sublime Jesus Cristo, o ser supremo, maior do que tudo, do que todos. Meus queridos, aqui Paulo, de forma clara e de forma muito bonita, ele mostra que Jesus não foi apenas um homem, como muitos até hoje querem que ele tenha sido apenas um homem. Quantas pessoas que saem de casa em casa para falar de um Jesus homem, de um Jesus bom profeta, um grande profeta, mas que não é Deus. Aqui o apóstolo Paulo diz de forma muito linda: este é a imagem do Deus invisível. O que é que Paulo está querendo dizer? Que ele é de fato a representação de Deus clara. Não é apenas uma imitação, mas ele está mostrando o verdadeiro Deus, ele está apresentando ao homem Deus. Quem é Deus o Pai? Olhe para Jesus Cristo e você o conhecerá. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito, e a expressão aqui, primogênito, é muito mais do que o primeiro filho, ele é de fato o principal, e diz de primogênito de toda a criação, não apenas o primogênito, mas o primogênito primeiro de toda a criação. Meus queridos, se Deus existe desde a eternidade, Jesus Cristo existe junto desde a eternidade. O apóstolo Paulo diz: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O que é que Paulo está querendo dizer? Em primeiro lugar, que a teoria da evolução é apenas teoria. Não é fato, não é real. A teoria, todos nós sabemos, é teoria. Não é ciência comprovada, é suposição, muita suposição. Agora, Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, as coisas visíveis e as invisíveis. Não importa, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Eu sei que há muitas pessoas no mundo inteiro que ainda querem se iludir com a evolução, dizendo que a evolução é o que é o certo, mas, meus queridos, quando você lê a teoria, a origem das espécies de Charles Darwin, 1859, você lá vai perceber quantas suposições, suponhamos, é o que está lá. Agora aqui temos uma afirmação, uma convicção. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou as árvores, ele criou os peixes, os animais, todos eles. E ele criou o ser humano, segundo a sua imagem, para a glória dele e para ele. Todas as coisas foram criadas por ele. E o verso 17 que eu li, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Se você teve dificuldade de entender, este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, primeiro de toda a criação, o apóstolo Paulo diz: ele é antes de todas as coisas.
Ele é antes de tudo, antes do mundo existir, antes de qualquer coisa. Significa de forma claríssima que só Deus pode ser o que Paulo está descrevendo aqui a respeito de Jesus. E eu gostaria que você entendesse que Jesus é Deus, e é um Deus bom, Criador dos céus, Criador da terra, e criou você para a glória dEle. Você depende dEle, precisa dEle, porque você foi criado para Ele, por meio dEle e para Ele. Você não pode fugir disso, eu não posso fugir disso. Nós somos criaturas dEle e para a glória dEle. Lembre-se que sem Ele nada do que foi feito se fez. Que Deus te abençoe e que você conheça cada vez mais o Senhor Jesus Cristo, Senhor do universo, pois Ele o criou para a sua glória. Amém.